Unidade 4. Probabilidade e trigonometria. Aula 22.2. Conteúdo: probabilidade de intersecção de dois eventos independentes. Habilidade: calcular a probabilidade de eventos independentes. Olá, alunos! Olá, alunas, professores presenciais. Uma boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o professor Mário André. Estamos de volta para darmos continuidade à nossa aula de hoje, a qual foi iniciada pelo professor Hilner, tá bom? Revisando então aqui rapidamente o que ele viu com vocês, vamos aqui à tela então, olha só. Nós iniciamos aquela de hoje, tá, com o professor Hilner, onde ele falou de probabilidade condicional. De acordo com a tela aí, reparem que nós temos a seguinte definição. Sejam A e B eventos não vazios de um espaço amostral alfa, ômega, aliás, denominamos de probabilidade condicional de A em relação a B e indicamos por P de A acontecendo B a probabilidade de ocorrer o evento A já tendo ocorrido o evento B. O que isso quer dizer então, pessoal? A probabilidade condicional, como o nome já diz, ela envolve uma condição. Ou seja, vai acontecer o evento B tendo acontecido o evento A antes. Então, por exemplo, eu jogo um dado, aí vem a seguinte pergunta. Qual é a probabilidade de, no dado, acontecer, quando você jogar, sair uma face múltiplo de 2, sabendo que ele é maior do que 3. Então, reparem que não vale qualquer múltiplo de 2. Esse múltiplo de 2, obrigatoriamente, tem a condição de que ele tem que ser maior do que 3, tá? Então, a probabilidade condicional envolve isso. Ela tem uma condição para acontecer. E como estava aqui anteriormente, aliás, como está aqui na nossa definição, obrigatoriamente, esses dois eventos, eles são diferentes de zero. O que isso quer dizer? Eles não têm nenhuma chance de não acontecer, tá? Ou seja, pelo menos uma chance, um deles irá acontecer, tá? Então, a probabilidade condicional, o professor Rina trabalhou muito bem com vocês isso, tá bom? É quando a gente tenta resolver já tendo uma condição de acontecimento que veio anteriormente. Tá beleza? Mais uma coisa que eu queria dizer aqui rapidamente é o seguinte. Eu acompanhei vocês durante a interatividade e eu acho que foi na aula do professor, na turma do professor Gutenberg, que uma aluna falou que a probabilidade foi de 6 para 2. Importante aqui, pessoal. Toda vez que vocês trabalharem, tá? Que vocês resolverem questões que envolvam probabilidade, coisa importante, o valor de cima da fração, obrigatoriamente, ele é menor ou igual ao valor de baixo, nunca maior. Então, quando a gente trabalha a probabilidade, você nunca vai ter um elemento na fração que fica em cima, o qual vai ser maior do que está embaixo. No máximo, ele será igual, tá? Mas, geralmente, o que ocorre é que ele seja menor, tá bom? Vamos aqui, então, dar início à nossa aula de hoje, tá? Onde nós temos a seguinte cartela aqui na TV. Atenção. Temos aí, olha só. A probabilidade condicional, ela é encontrada sobre o evento de outro evento. E eventos independentes são eventos separados de um único espaço amostral. Então, olha só, pessoal, pelo português mais claro, se alguma coisa é independente, logicamente, é porque ela é separada, ela não depende de nenhuma outra. Então, quando a gente trabalha eventos independentes, tá? Nós iremos analisá-los separadamente. A única coisa que eles terão de comum é que eles tratarão do mesmo espaço amostral, ok? Então, vamos continuar aqui o texto, olha só. A probabilidade desse tipo de evento será, dado um espaço amostral qualquer, se dele tirarmos dois eventos
E se eles forem independentes, então a sua probabilidade será calculada separadamente. O que que isso quer dizer, pessoal? Atenção! Imaginemos então que eu tenho um mesmo espaço amostral, tá? Desse espaço amostral, eu tenho dois eventos onde nenhum deles depende do outro. Já que acontece isso, então a gente diz que esses eventos são independentes. Então, o que acontece? Para a gente calcular essa probabilidade de eventos independentes, nós iremos fazer o quê? Nós iremos calcular a probabilidade de cada um desses eventos acontecer e, em seguida, a gente calcula a multiplicação entre esses resultados. Tá beleza? Vamos ver aqui na tela como é que funciona isso aí. Atenção! Nós temos aqui, então, olha só, o nosso primeiro exemplo. Uma moeda é lançada 2 vezes. Calcule a probabilidade de obtermos cara no segundo lançamento. Então, olha só, gente, atenção. Eu tenho aqui uma moeda a qual foi lançada 2 vezes. Eu tenho que determinar, primeiramente, o espaço amostral desse lançamento das 2 moedas. Então, reparem que, quando a gente lança 2 moedas, o espaço amostral tem um total de 4. Por que 4? Porque podem cair cara e cara, cara e coroa, 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 ou coroa e cara, tá bom? E aí, nesse caso, o que acontece, tá? Não se esqueçam que aqui eu estou chamando o C de cara e a letra K de coroa. Até porque, pelo fato de essas palavras começarem com a mesma letra, que nesse caso é a letra C, a gente escolhe uma delas para ser a letra K, tá bom? Ok, então olha só. O evento que a gente quer, qual é? É que apareça cara, não é isso? Só voltar aqui. É que apareça cara no segundo lançamento. Então, do total de 4 eventos possíveis, em 2 deles aparece cara no segundo lançamento. É quando as 2 moedas forem iguais a cara ou quando aparecer coroa na primeira moeda e cara na segunda moeda. Então, qual é a probabilidade? Eu tenho uma probabilidade, tá certo? De 2 eventos acontecerem dentro de 4 possíveis. E aí, pessoal, nesse caso, como estamos trabalhando com fração, e essa fração é o resultado final, e também, além disso, verifiquem que ela é possível ser simplificada, não esqueçam de sempre simplificá-la, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu vou dividir os 2 valores, tanto de cima quanto de baixo, ambos por 2. Então, olha lá, 2 dividido por 2 é igual a 1, 4 dividido por 2 é igual a 2. Espera aí que ficou um pouco feio esse negócio, né? Só melhorar aqui. Então, aqui nós temos como resultado 1 sobre 2, que é a probabilidade de acontecer cara no segundo lançamento, tá bom? Agora, verifiquemos agora, aqui nesse caso, um outro exemplo, olha só. Agora, calcule a probabilidade de obtermos cara no segundo lançamento, sabendo que obtivemos cara no primeiro lançamento. Opa! Olha só aqui o texto, então. Aí, nesse caso, nós temos 2 eventos a considerar. O primeiro deles é que ocorra cara no primeiro lançamento. Beleza. O segundo deles é que ocorra cara no segundo lançamento. Então, nesse caso aqui, nós temos 2 eventos independentes. Tá legal? Aí, vamos lá, então, olha só. Como sabemos que ocorreu o evento B, nós temos que o evento A só pode ter ocorrido na interseção de A e B. Traduzindo aqui, então, olha só. Para que aconteça cara no primeiro lançamento, vamos lá, então. Só um instante. Para que aconteça cara no primeiro lançamento,
eu tenho o seguinte, então. Eu tenho 2 chances dentro de 4. Por que 2 chances? Porque pode acontecer cara e coroa ou cara e cara. Aí, nesse caso aqui, pessoal, a gente simplifica a fração, cuja simplificação a gente viu agora há pouco, que é igual a 1/2, tá? Então, aqui nesse caso, nós temos esse resultado, tá bom? Por isso que nós dizemos que A e B são eventos independentes, tá beleza? Porque aqui nesse caso eu estou calculando, tá? A determinação de acontecer cara no segundo lançamento, sabendo que já aconteceu cara no primeiro lançamento, tá bom? E aí, nesse caso, nós temos, então, de novo aqui, olha só, eu tenho cara e cara, ou tenho cara e coroa. E aí, analisando dessa maneira, a gente diminui a quantidade do nosso espaço amostral, ok? E aí nós temos, olha só, um espaço amostral igual a 2, e esse espaço amostral, não se esqueçam, que é o valor que vem embaixo na fração, e nesse caso aí, tá? Nós temos aqui uma possibilidade dentro de 2, beleza? Ok. Dando continuidade, então, vejamos aqui mais um exemplo, olha só. Uma urna tem 30 bolas, sendo 10 vermelhas e 20 azuis. Se sortearmos 2 bolas, uma de cada vez, e repondo a sorteada na urna, atenção que isso aqui é muito importante, tá? O quê? É que a bola que foi sorteada, ela é reposta, ok? De volta na urna. Então, vamos continuar. E repondo a sorteada na urna, qual será a probabilidade de a primeira ser vermelha e a segunda ser azul? Atenção, pessoal, vamos lá aqui, olha só. Aqui nós estamos trabalhando com 2 eventos independentes, tá bom? Vamos verificar, então, a primeira situação. Na primeira situação, ele quer saber qual é a chance de essa bola ser vermelha. Vamos lá, então. Eu vou chamar de P de A, tá certo? Não se esqueçam que, pelo fato de essa urna ter 30 bolas, como está aqui no texto, tá bom? Esse 30 equivale ao nosso espaço amostral. Mas espera aí, dessas 30 bolas, reparem que 10 delas são vermelhas. Então, esse 10 é o que vem aqui em cima. Ou seja, a chance de sortearmos uma bola vermelha no primeiro lançamento é de 10 para 30. Pelo fato de esses 2 números acabarem em 0, a gente pode eliminar esse 0. Então, a gente tem como resultado igual a 1/3, tá bom? Atenção, essa é a probabilidade de acontecer a primeira situação, tá? Onde a gente queria sortear uma bola vermelha. Beleza. Agora repare o seguinte, quando você sorteou uma bola, das 30 ficaram 29 na urna, mas reparem que aqui no texto a bola ela foi reposta, ou seja, a bola que você sorteou primeiramente, ela volta para a urna. O porquê que isso aqui é importante, nós sabermos disso? Porque o nosso espaço amostral, ele não vai mudar, tá bom? Então, olha só. Vamos verificar agora qual é a probabilidade de sortearmos uma bola azul. Beleza. Então, eu vou chamar aqui, tá, de evento B, onde a gente vai calcular a probabilidade de esse evento B acontecer. Bacana? Então, olha só, pessoal. Devido ao fato de nós termos voltado com a bola que eu havia sorteado primeiramente, ela voltou para a urna, então, nosso espaço amostral, ele continua sendo o mesmo, que é igual a 30. E, como nós temos aqui nesse caso, tá?
20 bolas azuis, então esse valor 20 é o que vai ficar aqui em cima na nossa fração. Bacana? E aí, como esses dois valores acabam em zero, a gente pode simplificar eliminando os zeros. Ou seja, nós temos aqui como resultado da nossa probabilidade igual a 2/3. Bacana? Só que, reparem, nós calculamos aqui as probabilidades de forma independente. E aí, como é que a gente faz para juntar agora? Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou pegar as duas probabilidades e vou multiplicar os seus resultados. Logo, então, o que acontece? A probabilidade de A acontecendo B é 1/3 de acontecer o evento A vezes 2/3 de acontecer o evento B. Bacana? E aí vem a pergunta. Beleza, professor. Apareceu agora aí a multiplicação de fração. Como é que a gente resolve isso? Bem, na multiplicação de fração, pessoal, você multiplica os valores de cima com os de cima e os de baixo com os de baixo. Você não pode misturá-los, tá bom? Então, reparem aqui. Eu vou ter 1 vezes 2, que é 2, 3 vezes 3 aqui embaixo, cujo resultado é igual a 9. Como essa fração ela não pode ser simplificada, então a nossa questão acabou aí. Ou seja, o nosso resultado final ele é igual a 2/9. Vamos só relembrar aqui a pergunta, tá? Qual é a probabilidade de a primeira ser vermelha e a segunda ser azul? Nós temos, então, como resultado, 2/9. Bacana? Vamos só conferir aqui rapidamente, então, o nosso resultado dessa questão, tá? Depois. Então, olha só. Como os eventos são independentes, a probabilidade de sair vermelha na primeira retirada e azul na segunda retirada é igual ao produto das probabilidades de cada condição. Ou seja, a probabilidade de A e B é igual à multiplicação de acontecer o evento A vezes a probabilidade de acontecer o evento B. Como eu lhes falei agora há pouco, certo? E aí nós temos aqui, olha só. Ora, a probabilidade de sair vermelha na primeira retirada é 10/3. E a de sair azul na segunda retirada é 20/3. Usando a regra do produto, nós temos que 10/30, aliás, vezes 20/30 é igual a 2/9. Só uma coisinha, pessoal. Se a gente fosse multiplicar direto aqui, olha só. 10/30 vezes 20/30, tá? Suponha que você não tenha simplificado no final, aliás, no início. Não tem problema, por quê? A gente multiplica aqui, olha só. 10 vezes 20 é igual a 200. 30 vezes 30 é igual a 300. E aí você pode eliminar os zeros no final. Lembrando que, como é que se trata a eliminação de zeros nesse caso? Eu só posso cancelar os zeros se a quantidade em cima e embaixo for igual. Como assim? Deixa eu só te dar um exemplo aqui embaixo rapidamente. Vamos supor que eu tenho aqui 10 dividido para 300, tá? Repare que nós temos um zero em cima e nós temos 2 zeros embaixo. Aí, nesse caso, esse zero que está aqui em cima só vai se cancelar com um dos zeros que está embaixo. Eu não posso cancelar 2 para 1, tá bom? Então, aqui nesse caso, então, o nosso resultado seria 1/30. Beleza? E aí, nesse caso aqui, voltando, então a gente tem como resposta final 2/9, que está aqui, e que bateu realmente com o que eu havia lhes mostrado, tá bom? Então, olha só, gente, quando a gente trabalha esse caso aí, tá?
de probabilidade de eventos independentes, a regra basicamente é essa. Você calcular a probabilidade de cada um deles individualmente e depois que você obtiver os dois resultados, você multiplica essas duas frações. E o resultado da multiplicação dessas frações é o resultado final, ou seja, é a probabilidade final do resultado que nós estamos querendo. Bacaninha? Vamos continuar aqui então, reparem. Na nossa próxima parte da probabilidade, nós temos o evento complementar. O que é o evento complementar? Pelo português mais claro, é quando você pega a probabilidade de um deles acontecer e você verifica quanto falta para o outro, de modo que o resultado da soma seja igual a 1. Eita, professor, está piorando a situação. Calma que eu vou já salvar a tua vida. Repare. Se a probabilidade de ocorrer um evento A é 3/10, a probabilidade de não ocorrer esse evento é igual a essa diferença. Que diferença? Olha só. Aqui é o de ocorrer e aqui é o seguinte. Reparem que em cima nós temos 3 e embaixo nós temos 10. Vem cá. De 3 para chegar a 10, falta quanto? Isso, falta 7. Então, o complementar é isso, tá? É quando nós temos o seguinte, eu quero que isso aconteça. Qualquer situação que você imaginar. Eu quero saber qual é a probabilidade de essa situação acontecer. Legal, eu já tenho. Agora, vem cá. Qual é a probabilidade de essa mesma situação ela não acontecer? Aí a gente trabalha com esse complementar, que é o que falta para chegar a uma unidade na soma das duas frações. Analisando mais friamente, então, você faz isso. Aqui nesse exemplo, repare que nós temos 3/10. Aí você analisa o de cima para chegar ao de baixo. Como assim? Eu tenho 3/10. Quem é o complementar dessa fração? Bem, de 3 para chegar a 10, faltam 7 unidades. Então, o 7 vai ser o numerador da outra fração. Ou seja, ela vai ficar igual a 7/10. Tá bacana? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco dessa ideia de complementar, tá? Complementar é o que falta para completar uma fração. Tá beleza? Vamos aqui à tela de novo, olha só. Então, tá aqui, ó. Quando a gente somar esses dois resultados, o que acontece? Ah, professor, então na soma eu vou ter 3 mais 7, que é 10, 10 mais 10, que é 20, certo? Não. Na soma, você tem que ter uma... Como é que eu posso dizer? Você vai ter uma atividade diferente da multiplicação. Na multiplicação, sim, você multiplica o valor de cima com de cima, o de baixo com de baixo. Aqui, nesse caso da adição, é diferente. Se os dois valores aqui embaixo, eles são iguais, então esse valor você repete aqui embaixo na fração. E aí, pessoal, em seguida, você soma os valores que estão em cima. Portanto, a gente vai ter, ó, 3 mais 7, cujo resultado é 10, e embaixo também é 10. Opa! Toda vez que nós dividirmos dois valores iguais, não se esqueçam que esse resultado sempre é igual a 1. E esse, pessoal, é o objetivo do evento complementar, tá? É você achar uma fração que complete uma outra, de modo que a soma dessas duas frações, o resultado seja igual a 1. Vamos então aqui na tela ver um pequeno exemplo, olha só. Lançando-se dois dados simultaneamente, qual é a probabilidade de a soma dos pontos obtidos não ser 4? Opa! Eu não quero que seja, que a soma seja igual a 4.
Nós temos aqui duas possibilidades de trabalhar essa questão. Como? Nós podemos ir pelo complementar ou nós podemos analisar diretamente quando a soma não é igual a 4. Então, reparem. Vamos primeiramente determinar aqui o nosso espaço amostral. Do dado A, eu tenho o seguinte espaço amostral. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. De um dado B qualquer, a gente vai ter o mesmo espaço amostral. Até porque, não se esqueçam, são dois dados. Bacana? E aí, moçada, olha só. Como é que vai ficar aqui a quantidade de elementos? Opa! Se eu tenho um espaço amostral com 6 elementos no primeiro dado e um espaço amostral com 6 elementos no segundo dado, você pega essas quantidades e multiplica. Logo, então, 6 vezes 6 é igual a 36. Beleza? Ok. Vamos analisar o seguinte agora. Desses dados, reparem que eu posso fazer a seguinte combinação. Tirando o número 1 no dado A, eu posso ter 1 em 1, 1 em 2, 1 em 3, 1 em 4, 1 em 5, 1 em 6. Se por algum acaso eu tirar 2 no dado A, eu posso ter 2 em 1, 2 em 2, 2 em 3, e assim segue a vida com qualquer valor que a gente tenha tirado no dado A, tá bom? Agora, dessas combinações possíveis, em quantas delas a gente tem a soma igual a 4? Vamos lá, eu tenho a seguinte combinação. Eu posso tirar 1 e 3. Se eu tiro 1 e 3, o contrário também vale. Então, se eu tirei 1 e 3, 3 e 1 também vale. Eu posso tirar também 2 e 2. Beleza? 2 e 2. Aí tu pensa, espera aí, professor, 1 e 3 e 3 e 1, nesse caso, não é a mesma coisa? Atenção! Nesse caso aqui, tá? Onde a gente tem 1 e 3, 3 e 1, seria a mesma coisa se nós estivéssemos trabalhando com números naturais normais. Ah, eu quero conjunto com dois números. Eu tenho um conjunto 1 e 3, beleza. Eu tenho um conjunto 3 e 1, beleza, mas é a mesma coisa. Aqui nesse caso, não. O primeiro valor que aparece aí à tua esquerda é referente ao primeiro dado. O teu segundo valor, que é o que aparece à tua direita, é o valor referente ao segundo dado. Então, quando a gente fala 1 e 3, é porque saiu 1 no primeiro dado e 3 no segundo dado. Quando a gente fala em 3 e 1, é porque saiu 3 no primeiro dado e saiu 1 no segundo dado. Então, reparem que isso são duas coisas diferentes, tá bom? Ou seja, pessoal, atenção. Para que nós tenhamos a soma desses dois valores dos dados igual a 4, nós temos, então, 3 situações. Eu tenho 3 situações dentro de quantas? Dentro de 36, que é o nosso espaço amostral. E aí, reparem que essa fração aqui, a gente pode simplificá-la por 3. Professor, se eu me esquecer, não tem problema, tá? O único problema será se, por algum acaso, essa questão for uma questão objetiva, ou seja, uma questão onde você tenha que escolher a resposta para marcar. Porque, sendo esse tipo de questão, o valor final, ele sempre virá o mais simplificado possível, tá bom? Beleza. Então, dividindo aqui essa fração, reparem, 3 dividido por 3 é igual a 1, 36 dividido por 3 é igual a 12. Agora, detalhe, essa fração é o resultado de sortear, né, de pegar a soma dos pontos obtidos e essa soma ser igual a 4. Mas, olha aqui,
A questão ela não quer que seja 4. Opa! Já que ela não quer que seja 4, então a gente trabalha com quem? Vamos trabalhar com o complementar. Como é que a gente vai fazer nesse caso, então, o complementar? Bem, eu acabei de verificar que 1 para 12, tá? É o valor que a gente pega para achar a soma dos dados igual a 4. Como é que a gente acha o complementar, então? Eu pego o de cima e verifico quanto falta para chegar ao de baixo. Então, reparem, em cima eu tenho 1, embaixo eu tenho 12. De 1 para chegar a 12 falta 11, muito bem. E aí o valor de baixo a gente repete. Isso quer dizer, então, o seguinte, que nessa questão, tá? Eu tenho como resultado, então, 11 sobre 12, beleza? Então, nós temos aqui uma probabilidade de jogar 2 dados e que a soma não seja igual a 4, de 11 para 12, tá bom? Como eu lhes falei agora há pouco, pessoal, nós podemos também realizar ou resolver essa questão de uma segunda maneira. Eu posso ir diretamente, sem utilizar o complementar, até porque a utilização desse complementar ela é uma sugestão para você resolver uma questão. Não é uma obrigação, a não ser que a questão te peça isso realmente, tá? Porque não foi aqui o exemplo. Voltemos aqui para cima rapidamente, olha só. Como eu coloquei bem aqui, ó, eu tenho, então, os dados A e B, onde cada dado tem o seu espaço amostral individual. Beleza. Bem, se eu acabei de verificar que eu tenho 3 possibilidades dentro das 36, onde essas 3 possibilidades a gente consegue achar a soma igual a 4, é porque então nós temos 33 possibilidades, tá? Onde a soma não é igual a 4. Por que 33? Porque das 3, o que falta para chegar a 36 é somar com 33, tá bom? Então, nós temos 33 maneiras dentro de 36 possíveis. E aí eu vou fazer o mesmo esquema, que é dividir essa fração por 3. Para que isso? Justamente para a gente simplificá-la. E aí, moçada, dividindo aí, olha lá, 33 por 3, nós achamos como resultado igual a 11. Dividindo 36 por 3, a gente acha como resultado igual a 12. Só para te mostrar aqui rapidamente, tá? A ideia do complementar. Reparem, a gente viu agora há pouco que o resultado que dá a soma igual a 4, a probabilidade é 1 para 12. Aqui não dá, a gente acabou de ver aqui, que é 11 sobre 12. Resolvendo essa adição, reparem, pelo fato de os valores embaixo serem iguais, a gente repete esse valor e aí a gente resolve esse resultado da soma que está aqui em cima. Logo, então, 1 mais 11 é igual a 12. 12 dividido por 12, pelo fato de termos 2 valores iguais, o nosso resultado é igual a 1, o que condiz com a regra do complementar de um evento. Bacana, pessoal? Então, reparem que a gente trabalhou aqui 2 tipos diferentes, tá, na segunda aula, de como trabalharmos o cálculo da probabilidade de um evento, tá? Desejamos a todos uma boa noite, tá? Que todos durmam bem e amanhã a gente se reencontra novamente. Boa noite a todos e até amanhã.